Nesta manhã, cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos reunidos nesta manhã para mais uma escola bíblica dominical, onde nós iremos estudar a nossa terceira lição. E ela tem como tema eleição e predestinação. Mas antes de nós adentrarmos no nosso assunto, nós vamos orar ao Senhor. Vamos suplicar a graça de Deus sobre a minha e a sua vida. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem tributamos a honra, a glória e o louvor. Nesta manhã nós estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Aprove a Deus, meu Senhor, que os Teus servos possam absorver esta palavra e que o aprendizagem desta manhã seja para a glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eleição e predestinação é a terceira lição que nós estamos estudando nesse trimestre. E o textual da nossa lição também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A nossa verdade prática, ela vai nos dizer, segundo a presciência de Deus, elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Nesta manhã, também como o objetivo geral da nossa lição. O objetivo geral da nossa lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais as pessoas que creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. E os objetivos específicos são, primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina destes antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Bem, nós temos como parte introdutória desta lição a eleição e a predestinação. São termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esse vocábulo, ligado entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Muito bem, antes de nós falarmos diretamente no corpo da lição, nós precisamos de passar para os irmãos o que é predestinação. Predestinação significa algo que foi determinado ou decidido. A predestinação é aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. A Bíblia fala sobre predestinação, mas também diz que cada pessoa tem a liberdade para escolher o seu destino. Portanto, o livre-arbítrio, tá? Então, está aí uma verdade que nós precisamos de ter consciência disto aí. Em se tratando de eleição,
no sentido de eleição, nós sabemos que eleição é escolha, tá? Eleição, quando a gente fala de eleição, na verdade, a gente fala de escolha. E quando a gente fala de escolha, eu me lembro do Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo 16, onde a Bíblia diz que não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, na qualidade de escolhidos do Senhor, nós temos esta grande responsabilidade de produzirmos frutos. Nós temos essa grande responsabilidade de produzirmos fruto. Até mesmo porque uma árvore que não produz fruto, na verdade, ela não tem nenhum sentido, não serve. Não é? É por isso que o Salmo 1 de Davi, ele diz bem claro, no verso 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, nessa linguagem simbólica, como uma árvore do Senhor, nós precisamos de produzir frutos, né? E eu creio que um dos maiores frutos que nós podemos produzir para a obra do Senhor é nós ganharmos almas, né? Inclusive Salomão, ele disse que aquele que ganha alma, sábio é. Tá? Então esses frutos, eles podem ser produzidos de várias formas. Bem? Então, nesta manhã nós temos o primeiro tópico da nossa lição. Tá? Você que tem a sua lição não em mão, mas que está vinculada ao celular, você pode acompanhar aí. Tá? O primeiro tópico: eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. Quer dizer, então, aí a gente já começa a entender por que essa eleição, né? Para que esta eleição? Tá? E os dois grandes sentidos desta eleição é para nós sermos santos e irrepreensíveis. Mas na frente nós vamos ver alguns textos que nós vamos citar em que prova esta verdade. Ele começa dizendo assim: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus desejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Tá? Então, já passa para nós uma grande responsabilidade, não é? Uma grande responsabilidade, e que não basta somente ser seguidor de Cristo, tá? Não basta ser só seguidor de Cristo. Além de seguidor de Cristo, nós temos essa responsabilidade de sermos considerado uma pessoa irrepreensível e também uma pessoa santa. É lógico que quando a gente fala de santificação, a gente está falando no sentido de fazer diferença. Tá? Fazer diferença. Nós fomos, na verdade, chamados para fazer esta diferença. Muito bem, vamos lá. Então, o primeiro subtópico: a eleição divina. A eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Não é? Eu não quero entrar no outro mérito, mas todos os irmãos sabem que eleição, quando se fala de eleição, está falando de escolha. Não é? Está falando de escolha. A pessoa que é eleita, ela foi escolhida, na verdade, por determinadas pessoas. Tá? Aos Efésios capítulo 1 e o versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos? A resposta certa é:
em Jesus Cristo. Tá? Foi Ele quem nos escolheu. O texto que eu já citei no início da introdução, já falou bem claro. Foi eu que vos escolhi. Tá? Por isso, ela é uma escolha cristocêntrica. Por que cristocêntrica? Porque ela está centralizada na pessoa de Cristo Jesus. Tá? Então, queridos, a sua eleição não é a minha nem a sua eleição é algo assim, é algo banal, não, é algo divino, não é? Porque emanou de Cristo, tá? Segundo aspecto, segundo, em que tempo se deu essa escolha? Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes que houvesse mundo, o Senhor já tinha este projeto de me escolher e te escolher para ser a igreja dele. Para ser, como disse a epístola de Pedro, né, no capítulo 2 e no versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós não somos qualquer povo, nós somos um povo santo, sacerdote real, não é? Nação santa e povo eleito, escolhido pelo Senhor. Então esta escolha, esta eleição, ela foi antes da fundação do mundo. E o terceiro aspecto, qual a finalidade? Qual a finalidade para o mundo? Qual a finalidade para o mundo? A resposta é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A finalidade é esta. Então Deus não te escolheu por acaso. Deus te escolheu e me escolheu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Inclusive o texto da Bíblia Sagrada de Filipenses capítulo 2 e o versículo 15 vai falar esta verdade. Nós que estamos no meio de uma geração corrompida, nós precisamos de brilhar como astros. E além disso, nós demonstrarmos uma vida irrepreensível. Tá? É isso aí. Então, a Bíblia afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé, tá? Então, é um momento de nós refletir isto, que esta eleição, ela só se dá, ela só acontece quando há uma unidade, mas quando nós nos tornamos um em Cristo. Tá? É por isso que Jesus falou na oração sacerdotal, ele disse: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E no verso 10, ele vai dizer: para que seja um como eu e tu, ó Pai, somos um. Tá? Nessa declaração de fé, assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Tá? Então, querido, olha só, valorize esta eleição, glorifique ao nome do Senhor por esta eleição, porque Deus te escolheu antes que o mundo existisse. Você já estava
dentro do projeto do Senhor para a salvação, tá? Agora, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Tá? O verso 3 do capítulo 3 de João e o verso 16 vai dizer bem claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu me lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde está escrito que: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Então, essa eleição, ela é oferecida a todos, não é? A todos, independente da nacionalidade, é para todos, tá? E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Efésios capítulo 2 e o versículo 8 vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, na medida que nós nos arrependemos e na medida que nós aceitamos a Cristo pela fé, nós nos tornamos uma pessoa transformada e eleita pelo Senhor, tá? Entretanto, esse meio não é metódico e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Então não adianta. Esta eleição, ela é mediante a graça do Senhor. Não adianta dar boa oferta, esmolar, dar esmola, nada disso. O interessante, o que precisa para a salvação é a graça, esse favor que nós não merecíamos, e através de Jesus Cristo nós fomos alcançados. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graça e obra de Cristo no Calvário, e não pelas nossas obras. Quer dizer, se não fosse o sacrifício de Cristo, não se tinha ninguém eleito, não tinha ninguém escolhido, mas nós nos tornamos escolhidos e eleitos do Senhor por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos um terceiro subtópico: vida santa, irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Dele quem? Do Senhor, tá? Diante dele. Nesse aspecto, nós aprendemos o que significa isso. O que significa ser santo? Ser santo significa ser separado. Alguém que o Senhor separou para a glória dele. Alguém que o Senhor separou para andar de acordo com a sua palavra. Agora, onde nós adquirimos esta santificação? Claro, bem fácil. Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 17, o texto vai dizer bem assim: santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Então, a santificação, para nós alcançá-la, somente através da palavra. Salmo 119, verso de número 9, o salmista diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Examinando os mandamentos e a lei do Senhor. Muito bem. Então, ser santo é ser separado, tá? Agora, o que é uma vida irrepreensível?
uma vida irrepreensível expressa algo sem defeito, sem culpa, sem nenhuma coisa que venha acusá-lo de alguma coisa. Então, isto aí que é uma vida irrepreensível. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5 e o versículo 13, ele diz bem claro que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E o texto vai dizer, se este sal for insípido, com que se há de salgar? Então, quando nós levamos uma vida irrepreensíveis, tá? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Tá? Então, os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Tá? E o quarto subtópico da nossa lição fala exatamente a nova vida dos eleitos. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, ele diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando nos tornamos eleitos do Senhor, para sobre nós uma responsabilidade muito grande, principalmente quando se trata da nossa conduta. Eu me lembro lá atrás de um dos profetas em que por várias vezes ele passava em determinado caminho e uma senhora acompanhava aquele profeta. E certa feita ela disse para o seu esposo, eu vejo que aquele homem que passa, verdadeiramente ele é um homem de Deus. Isto é conduta, tá? Então, nesta nova eleição, nós temos que deixar de lado a mentira, o furto, as palavras torpes, a amargura, ira, cólera, tudo isso faz parte do velho homem. E que quando nos tornamos eleitos, nós temos que realmente deixar tudo isso de lado. E ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez. Não é? Paulo disse em Efésios capítulo 5 e o versículo de número 18, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tudo isso, essas coisas aqui, isso fala da velha natureza, quer dizer, antes da eleição. A finalidade a finalidade dessa eleição é apresentar a Deus, e que vai ser apresentada a Deus através de Jesus Cristo, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensíveis. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Tá? Aí a gente já vai falar da carta de Paulo aos Gálatas, onde no capítulo 5 fala dos frutos do Espírito, né? Que a partir desta eleição nós passamos a produzir esses frutos. Tá? E trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Jesus Cristo. Paulo, ele escreveu para Efésios, no capítulo 11
e no capítulo 4 e o versículo 12, ele diz: até que cheguemos à estatura de varão perfeito segundo a medida da nossa fé. Então, a santificação, ela é um processo que vai na trajetória da nossa vida. Então, nós vamos encerrar nesta manhã esta lição, concluindo aqui dizendo: Cristo morreu por todos e por todos. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que criam e iam perseverar na fé e viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente escrita na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você tome posse desta palavra nesta manhã. Louvamos a Deus, Senhor, pelos teus servos, pelas tuas servas que participaram desse estudo, e que esta palavra ela possa produzir frutos para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, se o Senhor permitir. Amém.